Fala aí, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos os futuros milionários, os futuros insider traders. Como vocês estão, rapaziada? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí de 0 a 10 como que está a conexão dessa live aqui para todos vocês. Para a gente começar a nossa live daquele jeito. Aqui tem um bate-papo. Use aí o seu bate-papo, tá? Para poder a gente se comunicar. Coloca aí no chat de 0 a 10 como que tá a conexão aí para vocês. 10, 10. Show. E aí, pessoal, como que foi hoje o nosso dia de treino aí de mercado? Quem aqui praticou o que a gente passou para todos vocês ontem? Coloca aí. Quero saber qual que foi a experiência que vocês tiveram em praticar, treinar, utilizando as estruturas de mercado. Coloca aí. Vocês acharam muito complicado, muito fácil, mais ou menos? Resultados positivos, outra visão de mercado. Ó, uma coisa legal, né? Para aproveitar aqui o comentário do Marco, é o seguinte: essa realmente é outra visão de mercado. Então, para você que já tem um vício de análise de mercado, para você que já operava com outros tipos de análise, é muito importante você desaprender as formas como você analisava o mercado. Isso vai demandar um pouco de tempo, tá? Então, assim, a galera que opera suporte e resistência, pullback, essas coisas, você vai ter que aprender a parar de analisar o mercado dessa forma, tá? Beleza? E ó, galera, para vocês que estão ao vivo, o que a gente vai ter, tá? Na verdade, não sou eu que estou fazendo isso, mas a nossa equipe de marketing, eles estão fazendo toda a mudança de infraestrutura, tá? Para toda a mudança de infraestrutura para a gente criar uma área de membros, ou seja, uma plataforma para ter todas as aulas mais intuitivas e para entregar todo o conteúdo para vocês, tá? Então, assim, eles estão fazendo toda essa sistemática. Eu acredito que amanhã já esteja pronto a nova área de membros lá para vocês conseguirem ter acesso às aulas. Além disso, o que a gente vai fazer durante toda essa semana, tá? A gente vai ter as nossas aulas ao vivo aqui com vocês, lá dentro da plataforma da Mentoria Insider Trading. Além de você ter acesso às gravações das nossas lives, tá? Vocês também terão acesso às aulas gravadas que eu vou postar lá na plataforma. Então você vai ter o conteúdo, o mesmo conteúdo de várias formas ali, objetivo, vai ter as mentorias que são explicações um pouco mais aprofundadas, tá? E também depois dessa parte teórica, a gente vai analisar o mercado juntos. Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse tipo de análise, né? Só que não faz sentido nenhum a gente agora nesse exato momento ir para o mercado para fazer as análises. Eu vou fazer um tipo de marcação que você não vai saber porcaria nenhuma, tá? Então é muito importante essas aulas aqui. Essas aulas são a base do nosso método, beleza? Show? Então, galera, vamos só recapitular o que a gente passou na aula de ontem. Quem aí assistiu a nossa live de análise ao vivo de mercado hoje de manhã? Eu não sei quem assistiu aí, mas hoje eu passei uma análise de manipulação de mercado lá no mini índice. A galera ficou louca. Cara, manipulação de mercado você passa para a galera fica completamente alucinada, porque é uma coisa que poucas pessoas utilizam, né? Um operacional que poucas pessoas utilizam. Então, quando você opera isso, quando você começa a entender sobre o mercado, cara, é absurdo. Você não tem mais cabimento ou sentido você utilizar outros tipos de operacionais depois que você entende sobre manipulação de mercado, né? Então vamos lá. Eu quero primeiramente explicar como que foi e como que fizemos a nossa leitura no mini índice, beleza? Deixa eu pegar aqui. Primeiramente, vamos lá. Então a nossa leitura aí no mini índice, vocês estão vendo, né? Minha tela, beleza? Deixa eu abrir aqui o mini índice. Fechou. Vamos lá, galera.
Então, aqui no mini índice, vou apagar todas essas marcações e a gente vai colocar no tempo gráfico de 1 minuto para ficar claro aí as análises que fizemos hoje no mini índice, tá? Deixa eu me situar aqui. Eu acredito que foi aqui, dia 13. Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13? 13? Tá. Dia 13, então, o mercado ele começou nesta região aqui. O mercado começou nessa região aqui, ó. 9 horas, né? 9 horas. Beleza. Então, qual que é a leitura que a gente fez do mercado quando a gente teve uma abertura do mercado? Basicamente, o mercado ele formou essa resistência aqui, tá? Isso aqui, a leitura de hoje no mini índice foi apenas sobre captura de liquidez, que é óbvio que todos vocês vão aprender, tá? Sobre captura de liquidez. Vocês vão aprender tudo. E, cara, uma coisa que vocês precisam entender é que a metodologia de manipulação ela é como fosse um quebra-cabeças, tá? Então eu vou te dar e ensinar todas as peças e você vai poder montar, né, o teu operacional e utilizando cada vez uma peça diferente, né? Então, por exemplo, hoje de manhã o mercado abriu com esse suporte aqui, né? Esse suporte claro, e a gente já estava vindo no quê? Numa tendência de alta, certo? Então o mercado ele estava fazendo essa estrutura aqui, ó, uma estrutura de alta. O mercado ele veio aqui, rompeu essa região para depois continuar a tendência de alta. Isso aqui eu vou explicar mais para frente, tá? Para vocês, por que isso acontece. Como eu falei e como eu expliquei isso aqui para vocês, movimentos de captura de liquidez em tempos gráficos menores, que a gente chama de sweep, ele acontece com mais frequência, tá? Mas a princípio, se a gente for voltar aqui e analisar a estrutura no mini índice, a estrutura macro que a gente tem é essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, tudo que aconteceu aqui dentro faz parte dessa estrutura, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? A gente estava numa tendência de alta e nessa estrutura aqui de mercado, quais são os pontos principais de liquidez? Caramba. Eu não vou falar muito sobre liquidez, tá? Porque vocês ainda não sabem o fundamento disso, mas eu vou estar explicando, tá? Mas de qualquer forma, a gente estava com liquidez sendo deixada nessa região, a gente estava com liquidez sendo deixada nessa região e a gente também estava com liquidez sendo deixada nessa região, tá? E se o mercado ele fosse continuar a nossa tendência aí de alta, possivelmente nesse ponto aqui a gente teria o mercado nesse ponto aqui, se a gente fosse ter uma reversão de mercado, tá? O mercado capturando essa liquidez aqui em cima para depois continuar e fazer a reversão. Se a gente fosse continuar a tendência de alta, o mercado ele iria vir aqui capturar boa parte dessa liquidez para depois dar continuidade à nossa tendência de alta, tá? Então, essa foi a leitura que a gente teve hoje no mini índice. Então, um posicionamento que a gente poderia realizar aí no mini índice seria, por exemplo, esperar o mercado fazer o rompimento, voltar e pegar a operação de venda mais ou menos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui operação de venda nessa linha branca que eu vou colocar aqui. E o nosso stop a gente deixaria aqui atrás, tá? Isso aqui é o que poderíamos realizar, beleza? E é óbvio que o nosso alvo a gente pode colocar, por exemplo, nesse fundo aqui. Então, nessa operação, galera, a gente está falando, tá? A gente está falando de... Cadê? Aí. Aqui, ó. A gente está falando de uma operação aí de um risco e retorno de 3-1, né? Risco e retorno de 3-1. As entradas a gente vai falar mais para frente, é muito importante vocês entenderem isso. Respirem, aproveitem a nossa mentoria, tá? Não fiquem ansiosos aí com essas questões. Eu sei que muitos de vocês aqui já estão loucos para vocês fazerem as suas operações,
né? Já querer operar, mas você precisa entender primeiro o fundamento, tá? A tela não está aparecendo. Ah, entendi. Putz, cara. A tela não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ele tá travado, né? Não vimos nada. Calma aí. A gente vai arrumar isso aí. E agora, galera, vocês estão conseguindo ver as marcações? Tá? Dá uma olhada aí. Vocês estão conseguindo ver as marcações agora? Aqui, ó. Agora sim, né? Tá, beleza. Então, a princípio, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Aí, fechou. Deixa eu fazer as marcações aqui para ver se está aparecendo. Vamos lá. Fazer uma marcação aqui. Aí, beleza. Agora apareceu. Então, era o compartilhamento de tela que ele estava congelado, tá? Mas, de qualquer forma, só recapitulando aqui o que a gente estava falando na live, na aula de hoje, tá? É o seguinte. Deixa eu fechar aqui. O que eu falei, que eu passei aqui na live de hoje. Mini índice aqui no tempo gráfico de 1 hora, aqui, 1 minuto, quer dizer, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tinha uma resistência, certo? Aqui a gente tinha liquidez, e aqui a gente tinha também outra liquidez, outra região de liquidez. Então, se o mercado ele fosse reverter, né, que foi o que aconteceu, basicamente a nossa leitura aí seria basicamente de o mercado capturar a tendência e depois reverter, tá? Depois fazer essa reversão. E na live de hoje, a gente vai estar explicando aí, ok? Sobre os fundamentos, tá? Do insider trading, beleza? Fechou? Bom, então queria agradecer a presença de todos vocês. Nossa live vai ficando por aqui. Tô brincando, galera. Estamos começando apenas. Deixa eu pegar aqui. E óbvio que eu não poderia chegar aqui para todos vocês e falar o seguinte, rapaziada, aconteceu essa captura de liquidez porque muitos de vocês aqui não sabem o que é captura de liquidez, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender na aula de hoje, para a gente começar a nossa aula aqui com o pé direito, é a gente entender, tá? Irmão, é a gente entender, ok? O que é manipulação de mercado, o que é insider trading, o fundamento disso, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, beleza. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, galera. Deixa eu fechar isso aqui. É a base, tá? Da nossa metodologia, da metodologia Insider Trading. Vocês estão
conseguindo ver aí? Tomara que agora esteja aparecendo aí para vocês, né? Aí, fechou. Então vamos lá. Basicamente, a metodologia do insider trading, tá? A metodologia do insider trading é o seguinte. O que acontece? Quando a gente vai falar sobre manipulação de mercado, tá? Primeira coisa, vamos lá, começando do início, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é insider trading, o que é manipulação de mercado, tá? Hoje em dia existe manipulação de mercado, óbvio, legal assim, entre aspas, que são players se posicionando a todos os momentos, os grandes players, eles estão camuflando as suas entradas, eles estão fazendo posicionamentos no mercado para conseguir lucrar o máximo possível. Esse é o objetivo de cada player no mercado. Só que existem algumas jogadas que não podem acontecer porque são ilegais, né? Por exemplo, CVM ou alguns órgãos regulatórios, eles não deixam que essas manipulações, alguns tipos de manipulações aconteçam, tá? Que são as manipulações de mercado ilegais. E existem também manipulações de mercado legal, que faz parte do jogo, né? Que faz parte do game. Óbvio que a manipulação de mercado que a gente utiliza é a manipulação de mercado legal, que faz parte dentro do game, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Bitcoin, ok? Isso aqui, esse exemplo específico, eu não vou estar aqui me posicionando se é legal ou não é legal. Tem alguns pontos que isso aqui acaba se tornando ilegal, tem alguns outros pontos que consideram e acham que isso aí é legal, tá? Mas o que acontece? No dia 12 de maio aí, de 2022, o Elon Musk fez um pronunciamento no Twitter, ou seja, ele fez apenas um Twitter, falando sobre a interrupção das vendas com o Bitcoin. Né? Ele falou que não ia mais vender utilizando criptomoedas, utilizando Bitcoin, e em seguida o Bitcoin ele saiu de 56 mil dólares para 46 mil dólares. Ou seja, a gente teve uma perca significativa no preço do Bitcoin de mais de 10 mil dólares. Ou seja, algo absurdamente assustador. Tipo, muito surreal, certo? E o que acontece? Isso é apenas uma forma de você entender, tá? Como que funciona a manipulação de mercado, tá? Outro exemplo para a gente falar sobre manipulação de mercado é o seguinte. Imagina o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Beleza. Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte, um outro tipo de manipulação de mercado. Imagina que a gente tem, sei lá, uma sorveteria, tá? E essa sorveteria, ela tem o seu preço aberto na bolsa de valores, certo? Então, vamos, por exemplo, pegar o exemplo aqui, não de uma sorveteria, mas vamos pegar o exemplo da Casas Bahia, certo? Então, as Casas Bahias têm papel, né? Todo mundo pode ir lá comprar ações da Casa Bahia, e só que um investidor institucional quer comprar, sei lá, 10 milhões ou, sei lá, 50 milhões de ações da Casa Bahia, certo? Mas o que acontece é que o preço das Casas Bahias, o preço de uma ação, está custando 10 reais, dando um exemplo, certo? E esse investidor, ele não quer comprar 10 reais. Então, o que ele faz? Ele pega atores, né, e começa a divulgar uma fake news falando que as Casas Bahias está lavando dinheiro e está patrocinando políticos famosos e tem lavagem de dinheiro, tem um monte de esquema de corrupção dentro da Casas Bahias. O que acontece? Todo esse alvoroço, mesmo sendo fake news, fazem com que todo o mercado fique apavorado e não compre mais ações da Casas Bahias. E o preço, consequentemente, das Casas Bahias, ele despenca de 10 reais o papel para 5 reais. E o que acontece? Acontece que, basicamente, esse grande investidor, depois de fazer todo esse alvoroço na mídia, ele vai lá e compra seus 10 milhões a 5 reais. E depois disso, ele lança uma notícia na mídia falando o seguinte: galera, isso era apenas uma especulação, era errado, os dados que foram passados
para a gente viu aqui que não foi lavagem de dinheiro, foi apenas um mal entendido. E aí o preço das Casas Bahias, como deu uma despencada, ele volta a subir. Ou seja, essa manipulação de mercado com notícias na mídia faz com que esse investidor, ele investindo, sei lá, 10, 50 mil reais em fake news, em notícias na mídia, ele gasta 50 mil, só que ele faz tipo 20 milhões em uma semana. Esse tipo de manipulação de mercado, ele não é legal, tá? É óbvio que se uma pessoa ela for pega com isso, ela é presa aqui no Brasil, né? Ou em qualquer outra parte do mundo. E esse tipo de manipulação ele não pode ocorrer, certo? Só que dentro do mercado financeiro, é esse mesmo fundamento da manipulação de mercado, ele acontece todo santo dia no mercado. Quando você perde dinheiro no mercado financeiro, é porque o mercado e os grandes players, eles estão manipulando o mercado. Eles estão manipulando, inclusive, você, para você pensar algo e eles conseguirem pegar o maior número de dinheiro possível, o maior número de liquidez possível para das pessoas que estão entrando nas operações desinformadas, né? Mas algumas pessoas podem se perguntar, Gabriel, como que isso é possível? Como que esses grandes players eles podem entender isso? Hoje existe um consenso público de algumas estratégias que o varejo utiliza. Na aula passada a gente falou sobre os dois tipos de players, o player institucional e o player do varejo, certo? O que acontece? Quais são esses tipos, né? Quais são os tipos de manipulação? Quais são os tipos de estratégia do varejo? Aí. Quais são os tipos de estratégias do varejo? Os principais, tá? A primeira estratégia, suporte e resistência. Então, são estratégias que, cara, o institucional, ele não usa. Pode ficar em paz, tá? Basicamente, esse tipo de conteúdo, ele foi muito replicado e passado de pessoa a pessoa no mercado, né? Então, hoje, o que a gente mais vê são pessoas utilizando suporte e resistência, pullback, para fazer as suas operações. Outro tipo de operacional são linhas de tendência, onde a gente tem a LTA, LTB, tá? Como, por exemplo, também canais de tendência. E também a gente tem também padrões de velas. Então, todas essas estratégias são estratégias que o varejo utiliza e aplica para fazer as suas operações. Eu não estou falando mal disso aqui. Eu estou falando que se você quer ganhar dinheiro com o mercado, se você quer ganhar dinheiro de forma seguindo os institucionais, você vai pegar o livro, por exemplo, de padrões de candle e você literalmente vai jogar no lixo, porque não serve para porcaria nenhuma. Padrão de candle, né, como o varejo conhece, a gente não vai usar para nada. Suporte e resistência, a gente não vai utilizar para nada. Na verdade, a gente vai até utilizar. Eu falo para a galera que eu amo operar suporte e resistência, só que eu opero contra, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Certo? Por exemplo, vamos pegar aqui uma manipulação de suporte e resistência, tá? O mercado ele tá numa tendência de baixa, certo? A gente tá tendo, por exemplo, essa tendência aqui de baixa. E aí, o mercado ele vem e lateraliza, certo? E a galera, óbvio, vai entrar comprado nessa lateralização, tá? Então a gente vai ter a galera entrando vendido, na verdade, na lateralização, nessa resistência, e a galera entrando comprado nessa lateralização. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, tá? Dinheiro sendo deixado aqui e dinheiro sendo deixado aqui também. Beleza? Então, o institucional, pensa como um trader institucional. Cara, qual que é o movimento que eu possa realizar onde eu possa capturar o máximo de dinheiro possível? Por exemplo, vamos supor que o mercado vai continuar a tendência de baixa, certo? Então, a gente tem o stop aqui,
dessa galera aqui, e a gente tem um stop desse fundo aqui, ó. Certo? E a gente tem todo esse stop aqui, ó. A galera que está entrando vendido aqui. Se o institucional ele vai reverter a tendência e vai começar a tendência de alta, qual que é o movimento provável que ele faça? Esse movimento aqui, para capturar toda essa liquidez aqui. Depois, capturar toda a liquidez que está nessa região aqui, para depois continuar a tendência de alta. Certo? Então, essa é a movimentação que o institucional ele poderia realizar, caso vá fazer uma operação de alta. Agora, se o mercado ele for continuar a tendência, o que ele vai fazer? Ele vem aqui, captura toda essa liquidez que está nessa região, utiliza um ponto aqui em específico, esse ponto. Ele pode utilizar esse ponto aqui, ó, esse ponto específico, para pegar liquidez, estopar todo mundo que está vendido e continuar a tendência de baixa. Seguindo essa tendência de baixa, depois ele vai pegar todo o dinheiro que está aqui, certo? Então, a gente opera suporte e resistência completamente o oposto do que todo mundo opera. Então, por exemplo, o que a gente teria aqui logo em seguida? O mercado vem, captura essa liquidez até aqui, ó, na nossa região, para depois continuar a tendência de baixa, né? Então, a partir do momento que a gente entende sobre manipulação de mercado, a gente precisa treinar os nossos olhos, treinar a nossa mente para ver onde primeiro que está o dinheiro, né? E o segundo ponto, aonde que o institucional vai entrar nas operações. Esse é um ponto principal da metodologia do insider trading. Pensar como um institucional, pensar como um player grande que investe milhões. O cara que está investindo milhões aí no mercado, ele não vai operar simplesmente porque tem uma linha de suporte e resistência no gráfico. Ele não vai fazer isso. Quando ele vai fazer as suas operações, ele analisa a liquidez de mercado, porque o jogo do institucional é outro que a gente não joga, entende? O jogo que a gente joga é simplesmente saber e procurar onde os institucionais estão entrando, começar a pensar como eles, beleza? Então, a partir de hoje, você tem que começar a olhar para o mercado, tá? Com outros olhos. Então, por exemplo, aqui eu trouxe esse exemplo aqui, ó, onde o mercado ele veio, né? Fez essa movimentação de baixa e capturou toda essa liquidez. Mais uma coisa que a gente precisa entender, galera, é o seguinte: o que é exatamente a liquidez, né? O que é uma liquidez? Como que essa parada de liquidez ela funciona? E para isso a gente precisa entender sobre psicologia de mercado, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Que é o que a gente vai falar hoje. Calma aí. Vamos lá. Então, o que é psicologia de mercado? Tá? A psicologia de mercado é o seguinte: a gente entender como que funciona a psicologia, a ciência por trás do mercado financeiro. Seguinte, todas as vezes que uma pessoa vai fazer uma operação de compra ou venda, quais são os pontos que essa pessoa ela analisa no mercado? Quais são os pontos que essa pessoa analisa no mercado? Ela analisa, tá? Ou seja, quando uma pessoa ela vai fazer uma operação de compra, a gente tem a pessoa realizando a operação de compra, colocando o seu stop loss e o seu alvo. Isso, basicamente, é um posicionamento que a maioria dos players, eles utilizam no mercado, né? A maioria dos players, eles utilizam esse posicionamento de alvo e de stop. Então, se você faz uma operação de compra, o teu stop, ele fica aqui embaixo. Lembra na aula passada, onde a maioria de vocês falou, beleza, mas isso é introdutório. Isso aí é coisa que eu já sei. Olha o conteúdo introdutório. Incrível que pareça, o conteúdo introdutório é a base da metodologia Insider Trading. Entende?
Então vamos lá, para uma pessoa ela lucrar com uma operação de compra, ela precisa que o preço valorize. Se o preço desvalorizar, essa pessoa ela toma stop e ela perde dinheiro e entrega esse dinheiro para o mercado. Você já parou para pensar que todo o dinheiro que você perde, ele tem que ir para algum lugar, né? Ué, você coloca, sei lá, R$ 1.000 na corretora e você perde todo o seu dinheiro, esse dinheiro ele não fica com a corretora. Basicamente, você entrega esse dinheiro para o mercado. E agora, você já parou para pensar onde que vai esse seu dinheiro? Para onde vai esse seu dinheiro? Tem que ir para algum lugar. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Todo o dinheiro que você perde vai para o bolso dos grandes players que manipulam, que fazem essas manipulações de mercado. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela faz uma operação de compra, ela coloca o seu alvo numa parte de cima e o seu stop, por exemplo, numa parte de baixo, certo? Já na operação de compra, quando a pessoa ela faz a entrada, uma operação de compra, essa operação de compra é uma ordem de compra. Só que quando ela sai da operação, essa saída da operação é uma ordem de venda. Não tem esse papo furado. Ah, eu fiz uma operação de compra e aí eu saio da minha operação. Mas para você sair da operação, você precisa realizar a ordem. Então vamos supor que você fez uma operação aqui, né? Você fez uma operação aqui, vamos supor que você comprou uma garrafa de água por R$ 10. E aí você vendeu essa garrafa de água por R$ 20. Você teve um lucro de R$ 10 nessa negociação. Então você comprou barato e para você executar essa ordem, você precisou vender a água para conseguir ter lucro, certo? Só que imagina o seguinte, você compra uma garrafa de água e aí ninguém quer comprar essa sua água por R$ 10. E aí o que você vai precisar fazer? Baixar o preço. E você vai precisar vender essa mesma água por R$ 5. Então você comprou essa garrafa por R$ 10 e vendeu ela por 5. Ou seja, você teve um prejuízo de R$ 5. Mas para você finalizar essa negociação, você precisou fazer uma operação de compra e precisou fazer uma operação de venda. No mercado financeiro, funciona da mesma forma. Então, para a gente entender sobre psicologia de mercado, tá? Você precisa entender que toda operação, toda ordem que você abre no mercado, você começa com uma ordem e encerra essa operação no sentido contrário. Se você faz uma operação de compra, quando você vai sair da ordem, você faz uma operação de venda. E da mesma forma, acontece numa operação de venda. Se a pessoa ela entra numa operação de venda, o stop dela fica em cima e o alvo fica aqui embaixo. Então, a ordem, ou seja, a entrada é uma ordem de venda. E o stop dos vendedores é uma operação de compra. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é muito, 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 muito importante vocês entenderem na hora, agora, na verdade, tá? Só para recapitular, eu vou voltar aqui, na verdade eu não vou recapitular, mas eu quero saber e eu preciso saber se vocês entenderam essa questão de posicionamento de stop. Vocês entenderam isso? Coloca aí sim aqui no bate-papo, só para eu saber. Entendido? Tá. Que agora a mágica ela vai começar a acontecer. Fechou? Vamos lá. Então, a partir do momento que a gente entende isso, o que acontece? Se a gente está no mercado, certo? E uma pessoa faz uma operação de compra nessa região aqui, ó, o stop dela geralmente vai ficar atrás desse fundo aqui. Então a pessoa faz uma operação de compra, essa aqui é a ordem de compra dela, o alvo ela vai colocar no próximo topo, né? E o stop dela vai deixar no fundo da operação. Isso aqui é uma operação, para quem opera suporte e resistência, é um posicionamento de alvo e stop, cara, padrão, simplão, né? A maioria das pessoas operam assim. Só que o que acontece? A partir do momento que a pessoa ela entra no mercado, o alvo dela tá lá em cima e o stop dela está aqui embaixo. E esse stop não é apenas uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas que operam dessa forma.
A gente tem milhões e milhões e milhões e milhões de reais e dólares sendo deixado nessas regiões, que são as regiões mais claras de mercado, que o varejo está se posicionando. Então, o que o institucional ele pensa? O que o institucional ele age, né? Ele sabe que nesse exato momento aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem o stop loss de todo mundo que entrou comprado aqui. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta, o mercado corrigiu e aí a galera vai entrar comprado aqui. Por quê? Porque não sou bobo, para continuar a tendência. Então, todo esse stop de mercado para o institucional é o quê? É o money. This money. Certo? Então, o institucional, ele sabe disso e o que ele vai precisar fazer? Cara, o institucional, ele precisa fazer essa captura de liquidez. Ele precisa fazer essa captura de liquidez. Ele vem aqui, ó, eu não sei se está aparecendo para você, mas a gente tem um pavio gigante desse candle aqui que faz essa captura de liquidez para depois continuar a tendência de alta. Ou seja, ele só vem aqui estopar todo mundo, pegar o stop de todo mundo para depois continuar a tendência de alta. Isso é captura de liquidez. Isso se chama captura de liquidez. E a galera que, por exemplo, antes estava vendida aqui, né? A galera que estava vendido aqui, ela também, esse dinheiro, ele foi capturado também, tá? Então, quando a gente fala sobre liquidez, beleza? Quando a gente vai falar sobre liquidez, aí, quando a gente vai falar sobre liquidez, tá? É muito importante a gente entender sobre esse posicionamento, tá? Do mercado. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de stops. A gente tem um stop, que é a captura do stop loss da pessoa que estão entrando na ordem abertas, tá? E a gente tem a abertura de ordens em regiões de captura de liquidez. Basicamente, imagina o seguinte: o stop, tá? Isso aqui não precisa escrever, anotar, é só para você entender, tá? A gente tem dois tipos de stop. A gente tem o stop da pessoa que já está na ordem. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, a gente tem a lateralização de mercado. O mercado veio aqui, deixou esse fundo, deixou esse outro fundo e deixou esse outro fundo. Então, deixou todo esse fundo aqui. Beleza? E aí teve a galera que entrou comprado. A galera que entrou comprado colocou o stop loss nessa região aqui, ó. Então esse é um tipo de liquidez. E o outro tipo de liquidez é quando a gente tem, por exemplo, o suporte e a galera vai entrar numa operação de compra aqui. Né? Então a gente tem esses dois tipos de liquidez. Aí o mercado vem aqui, captura essa liquidez para depois continuar a tendência de alta. Certo? Então, rapaziada, é muito importante agora nesse exato momento vocês entenderem tudo sobre captura de liquidez. O que é essa liquidez, tá? Isso. É o que o Carlos colocou aqui. Formar liquidez para pegar todos os stops. É exatamente isso, tá, galera? Então, a todo momento, o mercado ele vem preparando essas capturas de liquidez, tá? Para manipular o mercado. Para manipular o mercado. E a todo momento tá pegando o seu e o meu dinheiro. Só que agora eles não vão mais pegar o nosso dinheiro, né? Porque agora vocês sabem o que é manipulação de mercado. Então vamos lá, recapitulando o conteúdo que eu passei aqui para vocês, tá? Recapitulando o conteúdo que eu passei aqui para vocês. Só deixa eu ver aqui se está aparecendo as marcações aqui para vocês. Aí, beleza. Então, aqui no mercado, certo? Vocês entenderam e aplicaram aí, eu acredito, eu espero que vocês tenham aplicado a nossa estrutura de mercado. Vamos colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas.
Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa estrutura de mercado, a gente tem o nosso RE, rompimento da estrutura, a gente tem o outro RE, rompimento da estrutura, tá? Então, logo aqui de cara, o que a gente tem? A gente tem, ó, um topo, um fundo, um topo, um fundo. No caso aqui é o nosso TB, né? Topo de baixa, topo de baixa, topo de baixa. Fundo de alta, ou seja, o FA, FA, depois vai ter um FA aqui embaixo, tá? E esses topos e esses fundos aqui que são rompidos, a gente nomenclatura eles, tá? Com a estrutura do RE. Aí, a partir do momento que a gente tem o nosso RPR aqui, que aqui não validou muito, né? Mas caso o mercado tivesse rompido isso aqui, o que a gente estaria procurando aqui? A gente estaria procurando operações de compra, né? Então, na aula passada, vocês já entenderam sobre esse posicionamento, tá? Agora chegou a hora, o momento, da gente analisar o mercado, analisando o quê? Captura de liquidez. Então, vamos voltar lá, ó, 2021, vou voltar mais. 2020, vamos começar aqui de 2020, né? Puxar o replay aqui em 2020 e começar a fazer a leitura de captura de liquidez. Então, por exemplo, antes de eu utilizar o replay aqui, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vamos supor que o mercado ele está numa tendência aqui de baixa, ó, tendência de baixa, certo? Vamos pegar aqui esse principal ponto aqui, ó, principal ponto. Onde que a gente tem a maior concentração de liquidez? A gente tem a liquidez, por exemplo, nessa região. A gente tem a liquidez nessa região aqui, ó. A gente tem essa região aqui de liquidez. A gente tem essa outra região aqui de liquidez. Ou seja, a gente tem todas essas estruturas de liquidez. Olha só o que o mercado faz. O mercado está vindo aqui numa tendência de baixa, ele vem, captura toda essa liquidez aqui, para depois continuar a tendência de baixa. Aqui o que o mercado ele faz? Ele faz essa estrutura de liquidez aqui, tá? Em tendência, para depois ele vir aqui, capturar essa região e depois continuar a tendência de baixa. Então, por exemplo, aqui, galera, olha que interessante isso. A gente tem essa liquidez aqui e a gente tem essa liquidez aqui. A gente tem essa liquidez e a gente tem esse outro fundo aqui. O que o mercado fez aqui? O mercado ele não chegou a capturar essa liquidez, ó. Ele não chegou a capturar essa liquidez, ele parou aqui e voltou. Simplesmente pelo fato dele ter deixado esse fundo aqui e esse fundo duplo aqui, isso já mostra pra gente que o mercado ele não é trouxa. Ele não vai deixar essa piscina de liquidez aí. Se ele veio aqui e capturou primeiramente essa liquidez, pode ter certeza que o mercado ele vai buscar essa liquidez aqui para depois reverter essa tendência e capturar essa liquidez aqui, que ele está capturando. Aqui no caso, ó, nessa movimentação aqui, essa liquidez aqui a gente já pegou, né? Ó, ele já fez essa captura de liquidez. Esse outro fundo, vamos ver aqui, ó. Foi um rompimento bem meia boca, tá? Mas esse aqui, outro fundo, a gente teve uma captura de liquidez parcial, tá? Mas esse topo duplo aqui, principalmente, a gente teve a captura de liquidez, certo? Então, da mesma forma que acontece isso no mini índice hoje, aconteceu a mesma coisa. E eu expliquei para vocês, eu falei, galera, o mercado vai fazer captura de liquidez. Não seja trouxa. Não seja trouxa. Então, o que o mercado fez aqui, né? O mercado já abriu aqui, formando esse topo aqui, esses topos, na verdade, aqui
e ele veio aqui e formou essa estrutura aqui de liquidez. Gabriel, isso aqui é uma LTA? Basicamente, essas estruturas de liquidez em tendência, tá? A gente não nomenclatura ela como LTA, tá? Porque só para vocês entenderem o fundamento. Vamos supor que aqui a gente tem o stop da galera que está posicionado. Então aqui a gente tem uma região de liquidez. Aí a gente tem um outro fundo, certo? Que é esse fundo aqui, onde o mercado ele forma aqui e deixa mais liquidez. Então aqui a gente tem uma outra liquidez. Aí o mercado tem um outro fundo sendo deixado aqui, mais liquidez. Certo? Então, essas estruturas, se a gente for analisar essas estruturas, a gente faz essa marcação aqui. Não necessariamente, isso pode mostrar para a gente, isso não é necessariamente uma LTA, mas a gente pode fazer esse tipo de marcação aqui, nessa linha de tendência, né? Para mostrar para a gente que essa liquidez aqui, ela não foi capturada, essa liquidez não foi capturada, essa liquidez não foi capturada. Tá? Então, possivelmente, o mercado ele pode capturar 50% dessas regiões para continuar a movimentação de alta. Né? Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem principalmente esse ponto aqui e a gente tem esse ponto aqui também, ó, que a gente poderia considerar isso. Vamos supor, o mercado veio aqui para cima, pegou essa operação, vamos ver quanto que daria essa operação aqui, ó, de compra. Operação de compra aqui. O nosso stop ficaria aqui atrás. E o nosso alvo, por exemplo, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. A gente está falando de uma operação de 6-1, né? Mas também, por exemplo, aqui vamos falar agora só sobre captura de liquidez. Se o mercado ele estava nessa região aqui, ó, galera. O mercado ele estava, mercado estava nessa região aqui, ó. Certo? Isso aqui foi uma leitura ao vivo que eu fiz do mercado. Galera, vamos pensar de forma usar a cabeça só um pouquinho, só um pouquinho. Eu sei que vocês não gostam muito de usar, mas faz um esforço aí para pensar com a cabeça. Seguinte, se o mercado for ter uma tendência de alta, porque basicamente a gente tem duas possibilidades. O mercado continuar a tendência de alta ou o mercado reverter e fazer a tendência de baixa. Se o mercado ele for fazer a tendência de alta, se o mercado ele for fazer a tendência de alta, tá? O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar capturar a liquidez. Então, se ele for fazer a tendência de alta, ele precisa capturar a liquidez que está abaixo do preço. Qual que é a liquidez? Essa liquidez aqui e essa liquidez aqui. Então, se a gente fosse continuar a tendência de alta, o mercado ia vir capturar a liquidez, pelo menos uma parte dessa liquidez, para depois continuar a movimentação de alta. Beleza? Agora, se o mercado for reverter, qual que é a movimentação que o preço vai ter? Vai vir aqui, capturar essa liquidez aqui acima, para depois reverter. E foi exatamente a análise que a gente fez. Então o mercado ele veio aqui, ó, capturou essa liquidez, capturou a liquidez aqui de cima, então aqui a gente já pega e já coloca xizinho aqui, porque essa liquidez ela já foi capturada. E aí agora o mercado vem e faz toda essa movimentação aqui de baixa. Como que você vai perder dinheiro com uma estratégia como essa? Como que você vai perder dinheiro jogando junto com os grandes players? Você pode falar qualquer ativo aí. Eu não tenho frescura. Pode falar qualquer ativo, a gente puxa o replay, eu mostro ao vivo, fazendo análise só com captura de liquidez. Eu vou te mostrar como você foi trouxa a sua vida inteira. E isso aqui não é ofensivo, tá? Eu não quero te ofender com isso. O meu propósito aqui é muito pelo contrário. Eu te mostrar como você era trouxa, porque eu também fui muito trouxa. Provavelmente eu fui mais imbecil do que você no mercado financeiro. Mas o meu propósito é te mostrar o contrário, pô. Eu quero te mostrar como você pode parar de ser trouxa no mercado. Então, por exemplo, né? Por exemplo aqui. Pode, cara, pegar o ativo que vocês quiserem. O S100. Vou pegar aqui o ativo do S100. Vamos pegar aqui no tempo gráfico. Vou pegar aqui o tempo gráfico de 4 horas, né?
Vamos lá usar a cabecinha só um pouquinho, tá? A gente está em tendência de alta, beleza? Então, quais são os pontos principais aqui de liquidez? O nosso ponto principal de liquidez aqui é essa linha de tendência, tá? Por que essa linha de tendência? Porque a gente tem a nossa liquidez aqui, ó, a gente tem a liquidez aqui, que foi deixada, a gente tem essa liquidez aqui, a gente tem essa liquidez, ou seja, toda essa liquidez. Para não ter que ficar fazendo esse monte de linha, a gente pega uma linha só e coloca aqui, ó. E todo esse resto aqui, a gente descarta isso, tá? Então, a nossa liquidez, ela tá aqui, ó. Certo? E onde mais a gente tem a liquidez? A gente tem a liquidez aqui. Só usando captura de liquidez. Só pelo fato, tá? Só pelo fato do mercado ter capturado essa liquidez aqui, ó. Só pelo fato do mercado ter capturado essa liquidez, qual que é a tendência que a gente vai ter, pessoal? Ele vai precisar capturar essa liquidez. Então, o mercado, ele pode, por exemplo, buscar essa região aqui, né? Ou buscar até também essa outra região, mais ou menos aqui, para depois voltar e capturar essa liquidez aqui. Ou ele pode simplesmente vir aqui, capturar mais liquidez, para depois voltar aqui nessa tendência de baixa, certo? Então, por exemplo, capturou liquidez, então ele capturou essa liquidez, aqui a gente deixa como xizinho, porque a liquidez ela foi capturada. Só pelo fato de ter rompido aqui, a gente já sabe que o mercado ele tem uma tendência de capturar o máximo possível de liquidez. E aqui a gente tem uma liquidez absurda. E aqui que tá o grande lance da parada. Tá? Porque é o seguinte, a gente que já sabe sobre estrutura de mercado, tá? Se o mercado deixou essa estrutura aqui de liquidez, só que na estrutura de mercado, o que a gente tem aqui? A gente tem, ó, um topo, a gente tem aqui, ó, um topo, um topo e um fundo aqui embaixo. E a gente tem um fundo aqui embaixo. E a gente tem a reversão de mercado. O que o mercado vai fazer? O mercado ele vai reverter aqui para capturar a liquidez aqui em cima, ou seja, fazer essa movimentação aqui, ó, para continuar a tendência de baixa. Quando isso acontece, essa explicação aqui ela é não palpável, né, mas ela é justificável quando o mercado faz isso e deixa essa liquidez aqui. Aí você fala: "Não, tudo bem, faz sentido o mercado deixar essa liquidez aqui". Certo? Porque agora ele está vindo capturar essa liquidez. Então, depois eu vou explicar para vocês o que é liquidez interior e exterior. Interna e externa, tá? Ó, o mercado veio, buscou o nosso order block aqui, bateu nessa região, tá? Então aqui no caso a gente, enfim, isso aqui é para as próximas vezes. Então aqui a gente teria basicamente duas operações possíveis, tá? O mercado ele vem aqui e depois captura a liquidez. Então, logo nesse ponto aqui, quais são as outras zonas de liquidez que a gente vem sendo deixadas no mercado? A gente tem essa liquidez. Aí a gente tem essas outras zonas de liquidez aqui. Vou deixar aqui bonitinho, vai. Essa outra zona de liquidez. Aqui a gente tinha uma zona de liquidez, mas ele capturou. Isso aqui apenas vai contabilizar aqui.
e aí a gente tem essa outra zona de liquidez. Então, se a gente for usar um pouquinho a cabeça, se o mercado ele for continuar a tendência de baixa, né, fazer a continuação, o que a gente pode ver é o mercado fazendo isso aqui, ó, capturando a liquidez para depois continuar a tendência de baixa. Se a gente, óbvio que nunca vai acertar todas as vezes, mas se a gente for ter uma reversão de mercado aqui, ou na verdade uma continuação de mercado, o mercado ele vai capturar essa liquidez para depois voltar. Ele pode capturar essa liquidez aqui, ele pode voltar aqui, pegar essa liquidez, ele pode vir aqui, capturar essa liquidez para voltar. Mas essa liquidez ela vai ser capturada. Capturou a liquidez. E tá voltando para capturar, tá? Então, por exemplo, aqui ele bateu basicamente na região onde a gente estava querendo, a gente estava prevendo, na verdade, que ele capturasse, tá? Então, assim, simplesmente por analisar o mercado e começar a pensar onde que está a liquidez de mercado, já é o suficiente para a gente já começar a fazer as nossas operações. Então, aqui, ó, aqui ele já deixou mais liquidez. Então, aqui, ó, já é um ponto bem mais importante para a gente, porque ele está deixando essa liquidez. E essa liquidez aqui também está sendo deixada. Então, vamos lá. Se o mercado ele for continuar a tendência de baixa, o que a gente pode ver é o mercado chegando, por exemplo, aqui para reverter, tá? Para capturar essa liquidez. Ou pegando essa liquidez para continuar a tendência de baixa. Beleza? Chegou nessa região, tá? Ele vai precisar vir pegar mais força aqui para romper e pegar toda essa liquidez aqui. Ó, aqui já é um ponto assim, ó, absurdo de liquidez. E pode ter certeza que quando o mercado for romper isso aqui, galera, quando o mercado for capturar toda essa liquidez aqui, que a gente pode deixar, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Você vai ver o mercado fazendo isso aqui, ó. Uma movimentação muito forte. E aí ele partiu para estrutura de captura de liquidez externa, tá? Então, por exemplo, em uma movimentação, a gente tem a liquidez externa, tá? Por exemplo, a liquidez externa é, por exemplo, essas zonas aqui de liquidez da estrutura, tá, galera? Então, por exemplo, numa estrutura de mercado, a gente tem essas estruturas aqui de liquidez, que é a liquidez externa, tá? Uma estrutura de mercado. Aqui, aqui, aqui e aqui. Opa. E aqui, certo? A liquidez externa são essas regiões aqui fora, ó. Então, estão fora da nossa região, certo? Mas existem as zonas de liquidez que o preço ele vai fazendo aqui dentro. Por exemplo, o mercado aqui, ó, vamos agora supor que a gente vai ampliar o tempo gráfico. O mercado ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, aí ele faz essa movimentação aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vem aqui, ó, captura essa liquidez aqui, depois forma um topo duplo aqui, depois captura essa liquidez, aí vem captura a liquidez, depois captura e para continuar sua tendência de baixa. Então ele vem capturando a liquidez em todas essas regiões aqui, ó. Que isso aqui a gente chama de liquidez interna. É a liquidez que está dentro das movimentações. Ele captura essa liquidez, ele captura essa liquidez aqui, ó. Essa liquidez aqui. Aí ele vem aqui, depois captura essa liquidez. Depois ele vem aqui, ó, e captura essa liquidez nessa movimentação aqui. Certo? Então, Gabriel, por exemplo,
Ah, Gabriel, o mercado ele deixou essa estrutura de liquidez aqui. Deixou, só que o que a gente está aqui, por exemplo, é no zoom out, né, com zoom máximo. Basicamente, o que o mercado vai fazer é buscar liquidez lá em cima, entende? Então, por exemplo, uma estrutura de captura de liquidez. Por exemplo, a gente está numa tendência de alta, o mercado deixa, vou pegar aqui, ó, ele deixa esse fundo aqui e ele deixa esse fundo aqui. Isso aqui é liquidez. O mercado captura essa liquidez para depois continuar a tendência de alta. Tá? Vamos lá para perguntas e respostas de captura de liquidez. Vocês entenderam aí o que funciona? Na verdade, o que é uma captura de liquidez? Coloque aí, galera. Quem tem dúvidas, já coloca aí no bate-papo. O Antônio colocou aqui, ó. Caraca, como eu era cego nas minhas operações. Por isso que quando eu compro, o preço cai e quando eu vendo, o preço sobe. Show. Cara, depois que você vai entendendo sobre qual que é a visão dos institucionais, você para de ser trouxa no mercado. E eu falo dessa forma justamente para chamar a atenção de todos vocês. Porque, de verdade, é algo que é muito egoísta, por exemplo, eu saber que tem milhares de pessoas perdendo dinheiro no mercado financeiro e eu ficar guardando isso aqui só para mim. Eu sei que se eu explicar e mostrar isso para vocês, né, todos vocês vão parar de perder dinheiro com essas capturas de liquidez. Entenda o seguinte, ou você aprende a ganhar dinheiro com a captura de liquidez, ou você acaba sendo a liquidez que os institucionais capturam. Cara, anota essa frase. Ou você aprende a ganhar dinheiro com a captura de liquidez, ou você vai ser a liquidez que os institucionais capturam. Vamos lá, ó, o Vitor colocou aqui. Pensando em uma zona de lateralização, como sabemos a direção do mercado, como sabemos a direção que o mercado vai levar, né? Ou seja, ele está lateralizando, como que a gente sabe se o mercado vai subir ou descer? Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, não tem como a gente saber, mas tem como a gente ter uma previsão, tá? Vamos lá. Mercado lateralizou, primeiro rompimento que o mercado tem, a tendência é que o mercado reverta para o sentido oposto. No mini índice, isso é mamata. Se você só operar rompimento de lateralização no mini índice, você já arregaça de fazer dinheiro. Só com isso, só com um negócio besta que eu vou te mostrar aqui, você já faz muito dinheiro no mini índice mini dólar. É impossível você perder dinheiro com o que eu vou te mostrar aqui. É impossível. Ó, vamos lá. Vamos abrir o mini índice aqui. Abrir o mini índice. O fundamento, lembra que eu falei para vocês, galera? O fundamento, ele acontece, tá? O fundamento, ele acontece em todos os ativos, tá? Todos os ativos. Vamos pegar aqui o quando o mercado lateralizou. Uma lateralização nítida aqui de mercado. Pode ser aqui, ó. Lateralização nítida de mercado no renco, tá? Isso aqui é até melhor. Fica mais visível, né? Então o mercado ele veio, rompeu essa lateralização aqui para cima e depois reverteu. É óbvio que ele talvez, né, em alguns cenários, ele não vai continuar essa tendência aqui para sempre, tá? E é óbvio que a gente precisa analisar isso também com contexto de estrutura de mercado, beleza? Vamos pegar aqui, ó, mercado nesse canal aqui, o mercado ele não capturou essa liquidez aqui, tá? Óbvio que isso aqui não é regra, tá? Então, o mercado ele não capturou aqui. Isso pode acontecer, beleza, galera? Isso acontece.
Por exemplo, aqui. Aqui eu já consigo explicar para vocês por que aconteceu isso, tá? Porque basicamente a gente tem um fundo aqui bem claro. Vamos lá, a gente tem um fundo aqui. E aí algumas pessoas podem falar o seguinte: Gabriel, mas o mercado aqui ele lateralizou, né? Ele rompeu para cima e não voltou. Ele rompeu para cima, voltou e depois subiu. Só que basicamente a gente tem aqui um fundo, na verdade um fundo duplo, né? Onde a gente tem liquidez nessas duas regiões. O mercado faz um falso rompimento e depois reverte a captura de liquidez, tá? Por isso que é muito importante você entender sobre captura de liquidez, você entender o fundamento da captura de liquidez, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o mercado de Forex. O SDJPY, ou EURUSD. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora. Tá? E ó, uma outra coisa, tá? Esse tipo de análise é apenas para treinamento. Só que não tem como a gente analisar, né, as notícias que acontecerão aqui. Então, existem vários fatores que, quando a gente faz esse tipo de replay, a gente não consegue metrificar, certo? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem essa liquidez aqui, logo de cara, tá? Vamos lá, analisar o mercado junto. A gente tem essa liquidez aqui em cima. A gente tem essa liquidez aqui principal, esse fundo aqui. E a gente tem esse fundo aqui, certo? Se o mercado for continuar a tendência de alta, de baixa, né? Qual que é a previsibilidade? A previsibilidade é que o mercado venha, capture essa liquidez para depois continuar a tendência de baixa. Agora, se o mercado for reverter, possivelmente o que a gente possa ver é o mercado fazendo a captura de liquidez para depois voltar. Beleza? Capturou, voltou. Mano, é uma mata ganhar dinheiro. Coloca isso na sua cabeça. Ganhar dinheiro com day trade é mais fácil do que você imagina, tá? Aí o que o mercado começou a fazer aqui? O que o mercado começou a fazer aqui? De verdade, eu me sinto... Hein, ô Gabriel? A gente estava comentando... Eu tenho vergonha desse valor de R$900 na mentoria. É. Mano, não tá barato, tá? Eu acho ridículo. Ridículo. Você nunca vai ter um investimento que tenha um retorno tão grande como esse que você fez no Insider Trade. E ó, eu fiz essa condição só para a primeira turma. Na verdade, a gente teve até uma treta aqui no time, com o Gabriel, com o Kevin, que na hora de abrir as vagas, né, a gente tinha acordado uma coisa e eu acabei abrindo as vagas de uma outra coisa que a gente não tinha acordado. E a galera ficou um pouco brava aqui comigo. Você gosta muito dos seus alunos, né, cara? Foda. Entregando coisas demais pra eles aí. Eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas ele falou que eu gosto muito dos meus alunos. Aí eu entreguei praticamente gratuito, né, esse conteúdo. Tá? Então, assim, galera, ontem eu passei uma tarefa de casa para vocês aprenderem e praticarem estrutura de mercado, tá? Agora, a tarefa de casa de hoje vai ser você entrar no mercado e começar a treinar captura de liquidez, beleza? R$900, tá? De graça essa mentoria, de verdade, tá? O que você vai fazer quando você for treinar aí as suas operações, tá? Cara, Antônio, vamos lá. Para fazer isso, são quantos dias? É swing trade? Eu não quero que você agora pense em operações. Eu quero que você pratique e entenda o fundamento do operacional. De verdade, tá? Tira essa coisa de querer ficar operando. Eu também pensava da mesma forma que vocês. Pô, mas essa operação aí durou 5 semanas. Cara, não importa. O que você vai praticar agora é o conceito. Então esquece se a operação é de day trade, scalper, swing, position. Não importa. Coloca aí no fundamento, tá? Foca, na verdade, no fundamento.
do mercado e aprende a analisar. Depois eu vou te ensinar como você pode ganhar muito dinheiro com o mercado, tá? Aplicando tudo isso que eu estou passando. Qual é o tempo, ou seja, qual é o tempo gráfico para vocês praticarem, tá? O tempo gráfico que eu aconselho é tempo gráfico de 1 hora, 4 horas, que é mais fácil. Aprendeu a aplicar captura de liquidez, estrutura de mercado, swing points, aprendeu a identificar zonas institucionais, né, no mercado, no tempo gráfico de H4, H1, aí o que você vai fazer? Vai pegar o mesmo operacional e vai passar para 15 minutos, por exemplo. Entende? Então, fique em paz, rapaziada. Sigam o que eu tô passando aqui para você, porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que você vai ganhar dinheiro com isso aqui. O que eu tô te passando as etapas é simplesmente para você aprender todas as etapas, aprender o método completo, tá? E de uma forma bem mais eficiente, beleza? Só confia. Gabriel, mini dólar e mini índice, analisamos pelo gráfico de H1? Pode analisar pelo gráfico de H1, tá? Para identificar a captura de liquidez, é melhor primeiro identificar a tendência? Não, eu quero que vocês só identifiquem só a captura de liquidez por enquanto. É óbvio que mais para frente você vai juntar captura de liquidez com order block, ou seja, zonas institucionais, com estrutura de mercado, todas essas coisas. Mas agora eu quero que você coloque só foco em captura de liquidez. Por exemplo, vamos lá. É óbvio que quando a gente vai analisar o captura de liquidez, a gente precisa saber qual que é o sentido que o mercado está tendo. Mas eu não quero que você fique marcando RE, RPR, reversão de mercado, não quero que você fique analisando isso. Como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão abrir aí o gráfico de vocês. Vocês vão abrir o gráfico aí de vocês, certo? E vão fazer exatamente isso aqui, ó. Mercado tá vindo numa tendência de baixa, beleza? Fez essa captura de liquidez, então a gente tem liquidez aqui. A gente tem liquidez aqui. Vamos ver aqui. E a gente tem liquidez aqui. O que pode acontecer, tá, galera? Futuramente, possivelmente, tá? O mercado ele pode criar uma estrutura de captura de liquidez. Então ele pode fazer isso aqui, ó, para fazer essa movimentação e continuar a tendência de alta, certo? Vamos lá. Ó, capturou essa liquidez. Então essa liquidez aqui já foi capturada. E aí a gente tem essa estrutura aqui, essa outra estrutura de liquidez aqui, ó. Ó, calma aí, vamos voltar aqui, ó. É porque aqui a gente está no tempo gráfico de 1 hora, né? Mas o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui o mercado lateralizando. Então, lateralização de mercado. Se o mercado romper para cima primeiro, a tendência é que ele reverta, tá? Se ele capturar a liquidez aqui de baixo, possivelmente ele vai reverter. Ou seja, ele vai seguir a tendência contrária. Então, ó, capturou a liquidez. Isso aqui, esse ponto aqui já pode indicar para a gente que o mercado ele possa reverter, certo? Voltou. Beleza, a gente tem esse ponto aqui de liquidez, mais claro, né? E a gente tem esse outro ponto. Não considere muito isso, tá? Assim, eu tô falando isso aqui em tempos gráficos menores. Se a gente passar para o tempo gráfico de 15 minutos, isso aqui é uma estrutura de liquidez um pouco mais clara, tá? Mas qual que é a tendência do mercado? A tendência do mercado é capturou a de cima, capturou a de baixo, aqui acabou a liquidez. Então o mercado ele pode vir aqui, se ele for continuar a tendência de alta, ele pode fazer essa estrutura para continuar a tendência, tá? Isso aqui, por exemplo, é estrutura de liquidez externa. Isso aqui é a estrutura de liquidez interna. Então vamos continuar. Ó, aqui de novo, rapaziada. De novo. Isso aqui é a estrutura de liquidez externa. Opa. Isso aqui é a estrutura de liquidez externa, tá? Estrutura de liquidez externa. E aqui, ó, estrutura de liquidez interna. Vamos ver se realmente vai respeitar de novo? Não rompeu. Rompeu.
certo? Então, aqui a possibilidade é a gente ter o mercado buscando essa região aqui. Ó, calma aí. Possivelmente, a gente pode ver o mercado buscando essa região para continuar a tendência de alta, porque a gente tem essa liquidez aqui, ó. Essa liquidez aqui, sendo deixada aqui, certo? Então, o mercado ele pode buscar essa região para continuar essa captura, essa tendência de alta, ou ele pode vir aqui e buscar um ponto mais aqui abaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, no caso, ele capturou essa liquidez, né? Mas aí que a gente tem mais essa liquidez, possivelmente vai continuar a tendência de alta. Mamata, rapaziada. Mamata. Não tem como perder dinheiro com o mercado, pô. Agora assim, ó. Coloca aqui no bate-papo. Seja sincero aqui no chat. Quem aqui acha que isso aqui é o segredo para você mudar de vida com day trade? Quem aqui realmente acha que esse operacional ele funciona? Coloca aqui no bate-papo. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí. Só o Gabriel Lima. O André, eu tenho certeza. Eu. Posso ser bem sincero com vocês? Pode ficar em paz. Se você duvida, desacredita ou acha, tem alguma dúvida na sua mente que talvez isso não possa funcionar, pode ficar em paz. Eu te garanto que isso aqui funciona. Mas qual que é o grande ponto disso aqui? O grande ponto é se você vai ter comprometimento suficiente para aprender isso e aplicar isso de uma maneira correta no mercado. Porque assim, ó, se funciona ou não funciona, cara, assim, é um questionamento inútil você se fazer isso. Será que funciona? Isso funciona. Os grandes players, eles fazem isso. Os institucionais, eles utilizam essa estrutura de mercado, essa estratégia de captura de liquidez. Todas as estratégias que eu estou passando aqui são estratégias não que eu criei, mas estratégias que os grandes players utilizam. Então isso já funciona. O meu papel aqui é, primeiro, te mostrar como isso funciona, mas o principal objetivo meu aqui nessa mentoria é te mostrar como você pode aplicar. Porque a maioria das pessoas, quando aprendem isso, elas aprendem o fundamento, mas elas não conseguem aplicar isso no mercado. E o meu papel aqui é te ensinar como aprender uma coisa que funciona e aplicar isso de uma maneira correta no mercado, tá? Então, assim, ó, eu falo isso com a maior tranquilidade. Vou pegar até esse microfone aqui. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Tá estourando? Som. Pode ir? Então, assim, ó, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, tá, rapaziada? Se você aplicar isso, é certeza que você vai ganhar dinheiro. Certeza. Absoluta. Não tenho questionamento. Não tenho nenhum questionamento se isso funciona ou não funciona. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração ou na minha mente que se você vai ganhar ou não vai ganhar dinheiro com esse operacional, porque eu sei que o operacional funciona. O único ponto que eu tenho é fazer você aprender isso, entende? Se você aprender e aplicar isso de forma correta, esquece, tá? Pode ficar em paz, tranquilo, tenha paciência, passe pelas 4 etapas de aprendizagem. A primeira etapa, que é aprender a teoria, aprender todo o conhecimento teórico. A segunda etapa é você treinar todo esse conhecimento, esse conteúdo teórico. A terceira etapa, operar na conta demo, como se estivesse operando na conta real. E a quarta etapa, fazer as suas operações aí ganhando dinheiro mesmo, tá? Então, assim, não é balela, não é papo furado, tá? E eu quero, depois que vocês gravem um vídeo mostrando os milhares de reais que vocês vão estar fazendo, tá? Os milhões. É um desafio, é um desafio mesmo que eu faço aqui com vocês. Eu vou fazer todos vocês ganhar dinheiro que você nunca imaginou na sua vida que você seria capaz de ganhar tanto dinheiro. Eu vou fazer isso. Só que você vai fazer algo em troca comigo. Ah, Gabriel, paguei os R$1.000. Não é só isso. Você vai gravar um vídeo para mim e você vai mostrar os milhões que você está fazendo e você vai falar, ó, eu estou fazendo tantos reais porque eu aprendi um método insider trading e quando eu comecei eu tive tal dificuldade. Fechou? Eu estou comprometido com vocês. Eu não sei se vocês estão comprometidos com esse método, tá?
A gente vai falar muito sobre mentalidade daqui para frente. Cara, eu vou estar destruindo nesse conteúdo, de verdade. Vocês acham que essa mentoria, ela só se baseia nessas lives aqui, nessas aulas ao vivo? Pode ficar em paz, isso aqui é 1% da mentoria. Vai ter aulas gravadas, eu vou fazer um acompanhamento com vocês de perto. E eu sempre falei para vocês, não é uma mentoria que você vai aprender uma aula e você, em 2, 3 dias, está operando. Não. Vai ser uma mentoria que, no mínimo, você vai levar 30 dias para aprender tudo e começar a operar. No mínimo. Assim, ó, se você for muito precoce, você vai fazer isso, tá? Mas o meu objetivo é pelo menos você levar aí 2, 3 meses para você fazer essa validação, aprender tudo isso, tá? Porque assim, pô, a maioria das pessoas passam, sei lá, 4 anos numa faculdade para ganhar a porcaria de um salário mínimo depois que se forma na faculdade. Por que você não vai se dedicar agora aqui, passar 3, 4 meses se dedicando mesmo, estudando de verdade, praticando no mercado, para depois você ganhar dinheiro? Paciência, pô. Aqui, diferente da faculdade, você não vai ganhar metade de um salário mínimo, não. Aqui eu tô te falando que você vai ganhar dinheiro, meu amigo. Gabi, o Marcos Aurélio mandou aí, ó. Gabriel, passa um ativo para nós analisarmos e amanhã você corrige. Show! Acho também uma boa. Fechou. Vamos fazer o seguinte. Galera, um ativo para vocês analisarem, tá? E a gente fazer a revisão amanhã. O que eu vou fazer? A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer outra coisa também para acrescentar isso. Eu vou deixar, tá? O grupo aberto para vocês trocarem conhecimento lá, tá? Eu vou deixar esse grupo aberto e tomem muito, assim, eu não sei se eu crio um outro grupo só para bate-papo. Não, mas a gente deixa aquele aberto amanhã para eles postarem as análises lá, você corrigir e depois a gente fecha de novo. Tá. Qualquer coisa, se for ter um chat aberto, a gente cria um outro grupo, mas pro de amanhã, para essa correção, a gente deixa aqui mesmo. Tá. Fechou então, galera. Vou fazer o seguinte. Hoje, amanhã, né, no caso, de hoje até amanhã, eu vou deixar o chat aberto. E amanhã, umas 5, 6 horas, eu vou fechar o chat, o WhatsApp lá, o grupo, para eu poder mandar a mensagem e notificar todos vocês que a gente vai estar entrando ao vivo na mentoria, tá? Então, a gente vai abrir o chat, vocês vão fazer as análises ali, tá? E aí eu vou estar falando, ó, isso tá certo, tá errado. E aí a gente vai respondendo lá o grupo do WhatsApp, beleza? Mas, de qualquer forma, vamos lá. O passo a passo para você aprender e estudar essa metodologia. Primeiro ponto, criar conta no TradeView. Isso é fundamental. Você precisa fazer isso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai criar conta lá no TradeView. Tá? Esse replay aqui que eu utilizo, ele é pago, tá? Você vai pagar aí R$60 por mês. Eu, Gabriel, acho que é o melhor investimento que você pode fazer agora nesse exato momento, tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir uma aba aqui para te mostrar como que a gente pode fazer isso. Eu vou abrir uma aba anônima aqui. Calma aí. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O que você vai fazer? Oi? Tá de boa? Ah, tá. Beleza? Fechou. Então, o que vocês vão fazer, tá, galera? Vocês vão entrar no Google aí e vocês vão colocar aqui, ó, TradeView. Certo? Depois que você entrar aí no TradeView, pesquisar no Google, você vai clicar aqui no primeiro link, tá? Vai clicar aqui em começar agora e vai clicar aqui em começar agora, tá? Aí você vai fazer o seu cadastro, tal, aquela baboseira lá, né? E aí depois você vai entrar aqui no TradeView e vai vir aqui em mercados, visão geral, tá? Óbvio que não vai ser nesse mesmo lugar que vocês vão entrar, mas é só você vir aqui em mercado para você pesquisar os ativos,
tá? E aí você pega aqui o ativo, vamos, por exemplo, euro USD, tá? Vamos lá, Trade View. Isso aqui é volume no mercado Forex. Ó, desculpa para os vendedores de curso, se você aprendeu isso aí, mas eu aprendi isso com o Jonathan, o carinha que gerencia R$1 milhão aqui. Cara, volume no mercado financeiro, no mercado Forex não funciona para porcaria nenhuma, tá? Como o mercado Forex, ele é descentralizado, né? Ou seja, não tem um centro. Então, volume. Ah, eu não acredito que estava de novo travado. Calma aí. Mas o que eu já estava falando aqui para vocês, tá? Volume no mercado Forex a gente não usa para porcaria nenhuma. Beleza? Calma aí, deixa eu abrir de novo aqui. Depois eu posso explicar para vocês por quê. É óbvio que isso aqui tem um fundamento, tá? Depois eu explico para vocês melhor por que não funciona volume no mercado Forex. Não faz sentido a gente utilizar, mas tudo bem. Trade View. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Beleza? Já até baixei o app, show. Esse é o passo que vocês devem dar aí, tá? Deixa eu ver se agora vai. Ah, mano, dane-se. Beleza. Vocês vão vir aqui, ó, no Trade View. Trade View. Vocês vão entrar no primeiro site. E aí você vai clicar na página do home aqui, deixa eu ver. É que eu já tô logado aqui, né? Deixa eu sair aqui. Aí, beleza. Vocês vão entrar nessa página aqui, tá, galera? Ó, nessa página aqui. Aí você vai clicar aqui em Comece Agora. E você vai clicar aqui, ó, em Começar Agora. E aí você vai entrar aqui, ó, vai criar sua conta no e-mail e tal. Você vai colocar todo o seu cadastro aí. Deixa eu ver se tá replicando, beleza? Vai colocar todo o seu cadastro e vai entrar lá no Trade View. Beleza? Vou colocar aqui para entrar aqui. Depois disso, deixa eu deslogar, tá? Você vai ser encaminhado para essa página aqui. Então a gente tem 3 planos, tá? No Trade View. O plano Pro, o plano Pro Mais e o plano Premium. O que eu recomendo vocês acessarem e comprar é o plano Pro, que é $12 por mês. Isso vai dar R$60 por mês. Cara, R$60 por mês. Para algumas pessoas pode parecer mais. Para algumas pessoas pode parecer muito, certo? Vamos pegar aqui o plano mensal, né? $14 por mês. Vai dar um pouco mais de R$60 por mês, tá? Por que eu recomendo vocês utilizarem esse plano Pro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente entra no mercado aqui, ó, mercado, visão geral, e a gente vai entrar aqui no ativo do EURUSD, aqui, a gente não tem essa opção aqui, ó, que é o replay. Tá vendo que quando a gente clica aqui no replay, ele fala para criar conta? Então, para você ter essa opção aqui do replay, você precisa ter o Trade View pago. Tem que ser pelo menos o plano Pro lá, tá? Então, o que eu recomendo você fazer aí, aí, beleza. É pelo menos ter o plano do Trade View para você fazer o replay do Trade View. Que, cara, estudar com essa ferramenta de replay do Trade View é sem comparação.
Então, por exemplo, você entra aqui no EURUSD, a gente vem aqui, joga o preço lá para trás, mas, Gabriel, não vou saber o que vai acontecer. Esse é o objetivo, tá? A gente vai jogar o preço lá atrás, né? O gráfico lá atrás. Vai vir aqui, ó, pegar o replay, jogar aqui, né? Para voltar, para puxar o replay. E aí a gente pegou e já fez o replay. Então, daqui para frente, a gente não vai saber o que vai acontecer. Então, qual que é a análise que a gente vai ter? A análise que a gente vai ter aqui é, a gente tem esse ponto aqui de liquidez, esse ponto aqui de liquidez. Qual outro ponto de liquidez aqui, ó? A gente tem esse outro ponto de liquidez aqui, ó. Que isso aqui já é liquidez interna. Esse outro ponto aqui, liquidez interna, tá? Vamos lá. Então, possivelmente aqui o que a gente já pode pensar, caso o preço ele for continuar a tendência de baixa, é vir aqui e capturar essa liquidez para continuar a tendência de baixa, tá? Não capturou a liquidez, isso aqui acontece, né? Mas o mercado ele veio, capturou essa liquidez aqui para continuar a tendência de baixa. Então essa captura aqui, essa liquidez ela já foi capturada. Beleza? Então aqui a gente descarta, tá? O que a gente vai ter agora? Mercado. Opa. A gente tem aqui, ó, essa liquidez aqui de tendência sendo formada. Pode ser que o mercado ele respeite essa região aqui, tá? Vamos lá. Se o mercado ele for continuar a tendência de baixa, então, ó, o que aconteceu aqui? A gente tem mais tendência aqui, mais liquidez sendo formada desse topo aqui e esse topo aqui, beleza? Então, o que a gente pode ver? Se o mercado for continuar a tendência de alta, vamos lá. Se o mercado for continuar essa tendência de alta, a gente vai ver o mercado capturando essa liquidez para continuar a tendência de alta. Ou pelo menos uma parte dessa liquidez. Se o mercado for continuar a tendência de baixa, possivelmente a gente possa ter a captura de liquidez aqui em cima para continuar a tendência de baixa. Então vamos lá. Capturou parcialmente essa liquidez aqui embaixo. Continuou essa estrutura aqui de liquidez. Vamos ver se o mercado vai continuar a tendência de alta. Tendência de alta. Rapaziada, o meu propósito é fazer vocês se tornarem os caras mais foda do mercado, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo uma mentoria como essa. É a primeira vez que eu tô explicando e passando detalhe por detalhe desse tipo de conteúdo, ok? E eu quero ver vocês ganhando muito dinheiro. Mas antes de você querer colocar o seu foco no dinheiro, tá? Antes de você colocar o seu foco no dinheiro, coloca o teu foco no na aprendizagem. Tá? Não adianta nada você entrar no mercado financeiro e ficar correndo atrás de dinheiro. Você só vai se ferrar. Eu tô sendo bem sincero com você. Mercado financeiro não é para você ficar correndo atrás de dinheiro. É para você ficar correndo atrás de conhecimento. Melhorar a tua experiência, melhorar a tua visão de gráfico. Quanto maior for o teu conhecimento, tua experiência, teu tempo de tela, maior vai ser o seu resultado. Acontece que as pessoas, quando entram no mercado financeiro, ficam correndo atrás de dinheiro. Entende? Então, assim, o que vocês acharam desse conteúdo aqui de captura de liquidez? Coloca aí no bate-papo. Eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Coloca aqui no bate-papo, mas não coloca assim, ó, top, show. Eu quero que você use palavras de uma pessoa normal, tá? Para descrever o conteúdo dessa primeira aula. Coloca aí no bate-papo. Deixa eu ver. Aí eu falo assim, ó. Cara, não coloque top, show. A galera coloca muito bom, show, top. Descreva aí o que você entendeu, tá? E o que você achou dessa aula de captura de liquidez. Use termos. Posso gravar um vídeo aqui com esses comentários aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pessoal, a gente está na nossa mentoria.
Galera, ó, a gente está na nossa mentoria do Insider Trading. Acabei de passar um conteúdo para a galera sobre captura de liquidez, essas regiões aqui, né? E dá uma olhada só no que a galera tá colocando aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Show de bola. Para mim é novidade, o melhor conteúdo que eu já vi. Terrivelmente bom. A chave de milhões. Essa aula foi foda. Vamos continuar aqui, ó. Show. Top, galera. Surreal. Bora para Dubai. Quero ver, quero ver todo mundo lá em Dubai. A gente vai fazer uma imersão. Pô, a gente podia fazer, né, uma imersão de trader lá, mano. Nossa senhora. Imersão Insider Trading em Dubai. A gente vai na imersão fazer o dinheiro da viagem. Nossa, mano. Puta que pariu. Mano, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer uma imersão em Dubai e durante a imersão a gente vai pagar a imersão com o dinheiro do mercado. No máximo 20 pessoas, tá? No máximo 20 pessoas, é óbvio. Colocar 1000 pessoas lá, fudeu. No máximo 20 pessoas, galera. É que brasileiro, quando junta no exterior, irmão do céu. Brasileiro, cara, é surreal. Eu fui para Dubai, né, no começo desse ano, e aí dava para ver nitidamente quando era brasileiro. Geralmente, né, principalmente europeu, ele fala baixo, né? Não sei o que, brasileiro é. Oh, aqui, ó, o McDonald's aqui, ó. Tem, não sei o que. E aí fica gritando, cara. É muito, muito da hora, mano. Quando tava lá em Dubai. Qual ativo para amanhã? O ativo, para que eu comentei, para o pessoal analisar e se corrigir, você não definiu qual é. O ativo. Cara, vamos definir o EURUSD, tá? É o melhor ativo para vocês começarem a estudar. Como vocês viram, é mamata, tá? Sem problema, tá? O EURUSD é um ativo, assim, muito bom para a gente treinar estudos. É óbvio que para você aprender o fundamento das estratégias e de todo o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, é muito importante que você pegue um ativo fácil para você entender o fundamento. Aí depois, quando a gente passar para a segunda fase, a gente vai começar a pegar exemplos e ativos mais difíceis da gente identificar isso, entendeu? Mas agora no começo eu quero que você pegue o fácil do fácil, beleza? Então, para o estudo de amanhã, pega o ativo EURUSD, tempo gráfico ou de 1 hora ou 4 horas. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp. Só não vai ficar mandando lá mensagem no grupo 4 horas da manhã. Primeiro que eu não vou ver, tá? E depois que você vai estar enchendo o saco da galera que vai dormir, né? Então, assim, se vocês quiserem, pode mandar hoje. Hoje eu vou respondendo, tá? Mas amanhã de manhã também, vocês podem mandar durante o dia. Eu vou estar respondendo. Beleza? Fechou, galera? Ó, tô lendo os comentários aqui, tô muito feliz que vocês estão gostando. E vai ser surreal, galera. Ó, só para reforçar aqui, tá? Seguinte, eu vou estar procurando as 3 a 5 pessoas que mais se empenharem na nossa mentoria. O que é se empenhar? Cara, tá mandando lá no grupo, ajudando a galera, tá compartilhando análises de mercado, tá trocando conhecimento lá dentro do grupo, participando dessas aulas aqui. Eu quero procurar, eu tô em busca de pessoas que realmente querem se dedicar nesse mercado ao máximo. Eu não tenho problema em abrir o jogo, passar todo o conhecimento que eu gastei anos e alguns milhares de reais para aprender. Eu não tenho problema. O meu único problema é ficar passando esse conteúdo para quem não quer mudar de vida, para quem não tem interesse. Então eu vou estar procurando, vou estar escolhendo a dedos 3 a 5 pessoas que mais se empenharem no grupo, aqui nas lives, tá ativamente perguntando, tá? Para passar uma semana aqui com a gente no nosso escritório presencial. Beleza?
O André colocou aqui, ó, teste gratuito no TradeView no Replay, 30 dias. É verdade, isso aqui é verdade, tá? Todos os planos eu acho que tem 30 dias gratuitos de teste, tá? Então você pode criar, pode acessar lá, assinar, e aí você faz o teste gratuito e assina lá, e por 30 dias você não paga, você só vai pagar depois dos 30 dias. Fechou? Fechou, galera? Se online já está assim, imagina presencial. Não, o presencial, se vocês acham que isso aqui é da hora, irmão, a gente vai estar abrindo a caixa preta no presencial. Caixa preta do mercado financeiro a gente vai estar abrindo aqui. Vocês não têm ideia o que a gente vai ensinar aqui no presencial. Vocês não têm noção, tá? Cenas para o próximo capítulo, exatamente. Tá? O Jonathan vai ensinar aqui como que você pode passar numa mesa de R$1 milhão. Fechou. Não fica dando esse spoiler não, mano. Tá, beleza. Fechou, rapaziada? Tamo junto, queria agradecer a presença de todos vocês e a gente se vê amanhã, mesmo horário, às 8 horas da noite. Quero que vocês treinem, tá? Porque é o seguinte, você só vai ter dúvidas se você treinar, tá? Então, eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. Jonathan, meu xará. Beleza? Então, amanhã, mesmo horário, tamo junto e bora fazer o regaço, galera. Bora fazer o regaço. Fechou? Valeu, encerrando nossa live aqui em 5, 4, 3...